Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa terceira e última aula da Semana da Astrologia. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer de coração a todos os comentários que vocês têm feito aqui na página e por participarem do desafio da última aula. Se você participou e quer saber do resultado dos ganhadores, acesse o meu Instagram, @claudialisboa, e veja se seu nome está lá. E se você ainda não participou, não se preocupe, ao final desse vídeo vai ter mais um desafio. Muito, muito, muito obrigada. O contato com todos vocês me energiza, me traz a certeza de entrar nessa jornada que é levar o conceito de luz e sombra para mais e mais pessoas e traz um grande significado para a minha vida. Além disso, esses comentários são uma bússola para entender melhor cada um de vocês e construir conteúdos novos e relevantes. Na aula 1, você viu como funciona o método luz e sombra e de que forma podemos usar este conceito para iluminar questões da nossa vida que estão encobertas pelas sombras para proporcionar mais equilíbrio e melhorar nossas relações. Na aula 2, eu apresentei as potências e características do signo solar, do signo lunar, do ascendente e do meio do céu. Se esse aqui é o primeiro vídeo que você está vendo, eu recomendo que você dê uma olhadinha nas aulas anteriores, principalmente porque teremos agora uma aula prática. Apenas com os conhecimentos aprendidos até aqui, você já consegue ter uma boa compreensão de quem você é e como se relaciona com tudo à sua volta. Além disso, você começa a estudar astrologia de uma maneira mais estruturada para começar a ter um aprofundamento maior com os próximos conteúdos. Essa é a base do método Luz e Sombra, mas ainda falta uma peça importante que vai trazer respostas do porquê você age em alguns momentos de uma forma e outros momentos de outra. Quantas vezes você já agiu por impulso sem pensar? Ou quantas vezes não conseguiu segurar suas emoções e acaba transbordando tudo que está dentro de você como se o copo já estivesse completamente cheio? Nós somos movidos por emoções e cada pessoa tem uma forma de agir, pensar e sentir. Você pode se identificar com aqueles que estão com a mente cheia de coisas, estão fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo e acabam encontrando dificuldades em terminar o que começam. Ou você pode se encaixar no perfil de pessoas mais materialistas que conseguem ter um nível de organização muito forte e são conhecidas por serem metódicas nas suas atividades. Cada característica e perfil diferentes estão associados com o que eu vou ensinar na aula de hoje. Essa é uma sacada muito legal no uso da astrologia no dia a dia, que é o cálculo dos 4 elementos no seu mapa astral. Nosso mapa tem 4 elementos que encontramos na natureza: o fogo, a terra, o ar e a água. Tanto o excesso quanto a falta desses elementos pode ser um desafio para a gente. Ou você pode ter equilíbrio também. Você conhece alguém que tem muitos altos e baixos emocionais, que às vezes distorce completamente a realidade ou o que o outro pensa sobre ele? Você conhece alguém que está sempre ansioso, tem dificuldade de começar as coisas, tem muitas ideias e não consegue colocar em prática? Pois é, se analisarmos o mapa dessa pessoa, ela provavelmente tem muito ou pouco em um dos 4 elementos. Porém, conforme vocês já viram sobre a forma como eu penso a astrologia, isso não é fatalista e depende de outros fatores que são aprendidos quando nos aprofundamos ainda mais nesse conhecimento milenar. Agora eu vou explicar como podemos calcular e equilibrar os elementos a partir do mapa astral. Então vamos lá? E hoje nós vamos falar da energia que existe em todo o nosso planeta, em tudo que é da nossa existência, que são os 4 elementos da natureza: o fogo, a terra, o ar e a água. Esse conceito de elementos é extremamente antigo, até porque a gente depende desses 4 elementos para a vida: a água, a terra, o fogo e o ar. A introdução do conceito de fogo, terra e água e ar na astrologia foi feita pelos gregos antigos.
E vocês imaginam o quanto isso é importante para o estudo das bases da astrologia. Mas antes de começar a explicar o que são os elementos e distingui-los uns dos outros, eu vou dar uma parte prática para vocês poderem, no mapa de vocês, ter conhecimento de se existe um equilíbrio entre os 4 elementos, ou se existe mais quantidade de terra, mais quantidade de fogo, menos quantidade de um elemento X. E vocês entenderem por que talvez vocês curtam mais algumas coisas, sejam bem mais tendenciosamente de um jeito, e outras pessoas terem afinidade com coisas tão diferentes. Por que vocês se atraem por determinado estilo de vida e outros por outro? Tem gente que tem um estilo atlético, que gosta de estar na natureza, tem outros que são mais mentais, que estão mais nos livros, dentro de uma sala de cinema, conversando com as pessoas, tem outros mais silenciosos. Enfim, vocês vão entender estudando essas energias que compõem a estrutura de toda a astrologia, a estrutura dos signos, na verdade. Mas vamos lá. Para vocês contabilizarem, eu vou fazer aqui uma coisa bem técnica, mas vocês precisam disso. Então, o primeiro passo é, se vocês não têm ainda o mapa natal de vocês desenhado e com todas as informações de cada posição, de cada planeta, do ascendente, do meio do céu, vocês então podem acessar o meu site, astrologialuzesombra.com.br, e lá gratuitamente fazer o desenho, calcular o desenho do mapa de vocês, e vocês vão ter todas as posições descritas. O Sol está no signo tal, a Lua está no signo Y, o ascendente no signo Z, e por aí afora, ascendente em tal signo. E então vocês vão poder contabilizar qual a quantidade, em média, em torno de ordem de grandeza, dos elementos, dos 4 elementos no mapa de vocês. Então vamos lá. Vocês vão ter que considerar 10 planetas. Na astrologia, o Sol e a Lua são chamados de planetas também, porque antigamente planeta era um astro que andava no céu, que se deslocava no céu. Como o Sol e a Lua eram astros que se deslocavam, eles chamavam de planetas. Né? Planeta quer dizer o astro que se desloca no céu. Então, vocês vão levar em consideração 10 planetas. O Sol, a Lua, o Mercúrio, a Vênus, o Marte, o Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E vocês vão anotar, isso é bom ter numa folha, num caderno, legal anotar inclusive à mão. O Sol está no signo tal, então você escreve Sol, signo de Virgem. Lua no signo de Gêmeos, escreve lá, Lua no signo de Gêmeos. Mercúrio no signo de Libra. Vênus no signo de Libra. Marte no signo de Escorpião. Vai anotando até chegar em Plutão. Anotados os signos, vocês vão colocar do lado qual o elemento ao qual esse signo corresponde, que eu vou ensinar daqui a pouco para vocês. Então, se o Sol está num signo que é do elemento terra, você vai escrever terra. Se a Lua está no elemento ar, você vai escrever ar. Estou explicando bem mastigadinho, até chegar a Plutão. Que signo está Plutão? Está no signo tal, que é do elemento fogo. Ok. Você vai ter tudo ali direitinho, né, anotado. Qual é o signo e qual é o elemento. Agora, não adianta você dizer que tem 4 planetas em terra, um em ar, porque os
pesos que esses planetas têm na nossa vida são diferentes. Vamos lá. Além de colocar o Sol e a Lua, vocês devem colocar juntos do Sol e da Lua, o ascendente e o meio do céu. No caso da descrição no site, você vai ter os 10 planetas e depois vai ter meio do céu e ascendente. Eu colocaria o meio do céu e o ascendente ao lado, embaixo do Sol e da Lua, depois partiria para Mercúrio, Vênus, Marte e assim por diante. E é por conta dos pesos diferentes. Vocês já sabem que o Sol, a Lua, o ascendente e o meio do céu têm pesos diferentes. Então, se o Sol está no signo de terra, a Lua está no signo de fogo, o ascendente está no signo de ar e o meio do céu está no signo de terra, esses elementos terão pesos diferentes na contagem total. Então vamos lá, esses 4 primeiros, o Sol, a Lua, o ascendente e o meio do céu, eles vão contabilizar 3 pontos. Eles valem 3 pontos cada um. Então, se o Sol está no signo de terra, conte 3 pontos para a Terra. Então, a Terra vai colocar um quadrinho. Terra, já tem 3. A Lua está no signo de ar. Você vai colocar no quadrinho do ar 3. E você vai, passo a passo, contando o valor de cada planeta. Sol, Lua, ascendente, meio do céu, você bota 3 pontos para aqueles elementos. Se o Sol está em terra e a Lua está em terra, tem 3 do Sol, 3 da Lua, já são 6. Vocês veem que não adianta, o Sol e a Lua estão em terra, e você vai dizer Plutão está em terra também, e é como se fosse a mesma coisa. Não é. Então vamos lá. Sol, Lua e ascendente e meio do céu, vocês contabilizam peso 3. Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter, peso 2. E depois Saturno, Urano, Netuno e Plutão, peso 1. Vocês já sabem que Sol, Lua e ascendente e meio do céu, por serem pilares, deveriam pesar mais. Certo, pesam mais. O Mercúrio, a Vênus, o Marte e Júpiter são planetas que estão muito associados ao nosso mundo pessoal. E o Júpiter vai ser a fronteira para o social, ainda muito próximo do pessoal, já uma fronteira pessoal. Então eu coloco ele no pessoal. Então isso tem peso 2, não é pilar, porém é pessoal. Já Saturno, Urano, Netuno e Plutão são planetas muito lentos. Eles marcam a existência de uma geração. O signo onde está o meu Plutão é da minha geração, não é meu. Todo mundo tem esse, até mais que uma geração. Plutão é muito lento. Então, eles não podem pesar igual o Sol, o ascendente. Então, eles pesam 1. E aí você vai somar. Se você botou 3 pontos no Sol, na Terra, 3 pontos na Lua, em terra também, e depois tem Saturno em terra, mais 1, então já estão 7. Urano também em terra, então são 8, então você tem 8 pontos na Terra, ainda que sejam 4 planetas. Então você vai somar tudo que você tem na Terra, tudo que você tem no ar, tudo que você tem no fogo e tudo que você tem na água. E aí, a soma toda dá 24, se você somar 3, mais 3, mais 3, mais 3. Depois 2, mais 2, mais 2, mais 2. Depois 1 para todos os outros. Somar tudo tem que dar um resultado de 24 pontos. Até um jeito de você conferir se seu cálculo está certo. Você vai lá, colocou para a Terra tantos pontos, somando tudo. Para o ar, tantos pontos. Pode dar 0, não tem nada em ar ou no fogo. E aí você viu que está faltando para completar 24 pontos, você esqueceu de alguma coisa. Fez, ou deu mais, você somou errado. Então, para conferir 24 pontos. Então, se eu dividir 24 por 4 elementos, eu vou ter 6 pontos na média. Seria uma média, 6 pontos. Então, colocando de 4... 5, 6, 7, 8, por aí. Então, de 4 a 8 seria uma média. De 3, 2, 1 seria uma falta.
e de 9, 10 para frente a mais seria um excesso. Né? Então você pode ter falta de um elemento, você pode ter equilíbrio do elemento, como você pode ter o excesso. Nada disso é bom ou ruim. Eu tenho equilíbrio, é bom. Enfim, você tem vantagens e desvantagens, luz e sombra. Você tem, na falta, não é o elemento que você mais domina, então é bom saber como lidar quando precisa. E no excesso, às vezes, é uma qualidade supra, né? Uma qualidade muito importante. Então, isso vai valer como um ponto forte para a gente poder entender, né, melhor as nossas tendências, além das outras posições. Bom, falar sobre quem são os signos de cada elemento. Começando com fogo. Os signos de fogo são Áries, que é o primeiro signo, Leão, que é o quinto, e Sagitário, que é o nono signo na ordem do zodíaco. Os signos de terra são Touro, que é o segundo signo, Virgem, o sexto, e Capricórnio, o 10º signo. Os signos de ar são os signos de Gêmeos, é o terceiro signo, signo de Libra, o 7º signo, e Aquário, o 11º. E por fim, os signos de água, que são o signo de Câncer, o 4º signo, Escorpião, o 8º, e Peixes, o último signo, o 12º. Esses são os signos nos seus elementos para vocês poderem calcular as suas posições e saberem quem é quem nessa ordem que é a ordem da energia que move toda a natureza, os 4 elementos. Então agora vamos conhecer cada um dos elementos e seu excesso e sua falta. O fogo é energia calorosa, o fogo é quente. Sabe, pessoas quentes, às vezes até ficam, né, com a expressão de estar suando, de estar acalorado. Não que necessariamente sintam essa força, muitos sentem, né? Mas é uma expressão de que está quente, elas são intensas, elas são sanguíneas, elas são espontâneas, têm uma forma muito alegre de ser. O fogo é luz, energia vital. É impressionante como eles têm uma carga de bateria quase que inesgotável, né? Uma característica do fogo é a necessidade e a capacidade de agir por conta própria, a independência, a liberdade, são fatores existenciais na vida de uma pessoa que tem a presença do elemento fogo, né? Então, o elemento fogo, ele diz respeito a esse viver com intensidade, a ter a necessidade de ser independente, de fazer valer a sua vontade, de agir por conta própria, de centralizar o mundo à sua volta. Vocês já viram como o fogo faz com que todo mundo fique à volta? Ele é muito fascinante. A gente acende o fogo para se aquecer. Quando você liga uma luz também, que aparece essa luminosidade, né, as coisas ficam claras, não é penumbra. E abrir a janela de manhã e bom dia, deixa entrar o sol dentro de casa. Aquece as nossas vidas. São pessoas que aquecem a vida até das outras pessoas. Uma das qualidades é liderança, poder de comando, né, e de dar um exemplo de que aquilo pode ser vivido de uma maneira alegre, feliz e otimista pelas outras pessoas. A falta do fogo é sentido como uma energia baixinha, sabe? A energia está baixa, nem sempre consegue exercer plenamente aquilo que é da ordem da vontade, tem dificuldade de dizer não, então acaba cedendo. Isso é a falta do fogo. Eu sugiro às pessoas que têm falta de fogo a, por exemplo, abrir as janelas de manhã, como eu falei, sair ao ar livre, pegar sol, fazer exercícios físicos. O espírito do fogo é o espírito atlético, competitivo, então é preciso também desenvolver um espaço para se ocupar o seu espaço. Aquilo que eu falei, que é aprender a dizer não, né? Então,
eu preciso ter uma voz de comando, né? Então, esse é um exercício para o fogo, para a falta de fogo. O excesso de fogo é canalizar essa energia em atividades de liderança, atividades esportivas, atividades onde você tem uma posição, onde você é independente na forma de tomar decisões e, ao mesmo tempo, né, saber colocar um ar nesse calor, sabe? É tal do ar-condicionado, mas não é nem o ar-condicionado, não, isso não é verdade. É o ventilador, é o vento que ajuda a arejar os miolos para não sair explodindo de energia e às vezes até com certo grau de agressividade. Então, uma boa maneira de canalizar é também com atividades físicas. E ver que o excesso e a falta podem ser compensados com atividades parecidas. Aquele que tem falta de fogo vai lá para a sua academia, vai caminhar ao ar livre para ganhar energia. O outro é para gastar energia. Então, essas são as características do elemento fogo. O elemento terra, o nome já diz, é a nossa relação com o concreto, com aquilo que eu possa palpar, com aquilo que eu posso medir, que eu posso cheirar, que eu posso sentir o gosto, né? É a textura das coisas. A terra é a nossa relação com a natureza, com os pés no chão, o caminhar de pés descalços, falando simbolicamente ou não. É você respeitar a materialidade do mundo, a preservação das coisas físicas, é a dimensão matéria que a gente chama, é o sólido, né? Tem tamanho, volume definido. O fogo não tem valor, tamanho, valor definido, ele interpenetra os outros elementos, aquecendo, né, o calor. A terra não, a terra, tijolo é tijolo, né? Computador é computador, cachorro é cachorro, sabe? Tem forma, você consegue definir onde é que acaba, onde é que começa, né? A terra é aquilo que nós podemos, no estado sólido, né, avaliar o tamanho, a dimensão, o peso, né? É fácil de ver. E, ao mesmo tempo, está associado, por ser, né, ligado à natureza, à produtividade. A terra nos dá o alimento que nos nutre fisicamente, né? Claro que sem ele também emocionalmente a gente vai para as cucuias, mas, de qualquer forma, é o que dá o alimento físico e, então, nós temos que pensar que a produção, o trabalho, é um valor essencial do elemento terra. Trabalhar, produzir, né, ter uma atividade que represente aquilo que eu materializo no mundo. A relação da terra é com o nosso corpo, é com os cuidados que eu tenho com minha saúde. Então, isso tudo configura a dimensão do elemento terra. Então, quando eu penso nas pessoas de terra, quando eu falo que tenho a presença do elemento terra significativa, são pessoas que precisam se sentir úteis, servir para alguma coisa. Isso é bem a característica do elemento terra. Aí nós temos a falta de terra. A falta de terra é exatamente uma maior fragilidade em relação à dimensão da realidade. Nem sempre a realidade é tão fácil de ser observada, de ser reconhecida. Tem que entender, tem que dar um alívio nisso. Por outro lado, é preciso desenvolver para o momento que a realidade é necessária, e tem momentos que não, que é hora de sonhar, que é hora de produzir mentalmente, não, né, no sentido material. Ali eu preciso fazer as contas do que eu vou pagar, do que eu não vou pagar, o lado prático. É preciso que a gente tenha recursos para isso. Eu sugiro, na falta de terra, pisar na terra, na grama, na areia, de pé descalço, quando possível, e se possível. Se isso não é tão possível, ou mesmo sendo, cultivar uma horta em casa, sabe aquela coisa, colocar os vasinhos, mexer na terra, plantar, sentir a produção da natureza. Esse contato com a terra é muito importante. E ter uma agenda de organizações para o dia a dia. O excesso de terra
pode levar a uma coisa muito, até workaholic, sabe? Aquele viciado em trabalho, não consegue parar, um grau de ansiedade, como se nunca tivesse tempo para produzir o necessário. Pode ter uma relação tanto obsessiva com o seu corpo, como, sei lá, esquecer do corpo porque a dimensão da Terra está para além daquilo que o corpo pode dar. Então, até desiste do seu próprio corpo. Então, assim como a falta de terra deve trabalhar o corpo para fazer mais contato com suas necessidades, o excesso é você também ter uma relação mais razoável, mais próxima do que seu corpo pode dar. Trabalho, descansa, haja um momento de relaxamento, porque também, se ficar nesse excesso e partir para o lado mais paralisado da Terra, a Terra tem uma forma que não é difícil de mudar, pode ser até que leve a uma dificuldade de lidar com o trabalho. Então, são dificuldades que são da natureza. Normalmente, a pessoa que tem muita terra, ela tem muita habilidade com o lado prático, ela tem uma organização maior, mas sempre tem luz e sombra em tudo isso. Equilíbrio, equilíbrio. Vamos para o ar. O ar tem uma característica na natureza interessante. Como é que você vê o ar? O fogo você vê, a terra você vê, a água também. Como é que você vê o ar? Você vê o ar pelo movimento. Quando o ar se movimenta, você percebe que ele existe. O vento, ele passa, a gente sente o vento tocar a nossa pele, né? As coisas, né? A natureza toda se movimenta com o movimento do ar. Então, o ar é, antes de tudo, movimento. É circular, é você poder se deslocar, sair de casa, bater perna, né? Sair para o supermercado, fazer suas compras, ir ao cinema, encontrar os amigos, uma coisa característica do elemento ar, que é a troca, né? Porque se você se movimenta, você vê coisas diferentes. Você está antenado, você tem informações. O ar é o universo das informações, dos encontros, dos deslocamentos, das viagens, das trocas, das negociações. E negociar, tem pessoas que é impressionante, são mediadores, tem lá a treta, o conflito, não sei o quê, daqui a pouco tem alguém lá, peraí, vamos ouvir o que você está dizendo, vamos ouvir o que o outro diz, e consegue chegar a um acordo. Então, são pessoas relacionadas a um mental, que é um raciocínio, você pensa, você olha o outro, você se desloca do seu lugar para o lugar do outro, gosta desse vai e vem, né? Desse vai e vem no mundo, né? De enxergar o movimento das coisas quando você se desloca. Você anda no bairro, um dia está de um jeito, outro dia está do outro. Então, essas mudanças são características do ar, essa flexibilidade, né, de olhar uma coisa agora, olhar uma coisa de um outro momento, olhar uma pessoa de um jeito, no outro dia ela está de outro, você está de um jeito, outro dia está de outro. E aí você tem a falta do ar. A falta do ar pode ser, às vezes, até uma inabilidade em travar acordos. Eu acho que eu vou travar um acordo com meus cachorros, sabe? Porque hoje eles estão altamente participativos, coisa do ar, mas estão atrapalhando, né? Isso é excesso de ar, excesso de movimento, de energia, excesso de fogo. Aqui tem excesso de fogo de ar. Bom, mudando de assunto. Vamos voltar à falta de ar, que eu sugiro, né, nesse sentido, leitura é muito bom. Leia muito, lê mesmo, né? Lê um bom livro, assunto que te interesse. Porque na leitura você tem a coisa da linguagem, você aprende a usar melhor a comunicação, você se expressa melhor. Outra coisa, conviver com mais pessoas, ou até escutá-las, porque e saber falar também para elas, perder um pouco da timidez diante delas. Então, esse convívio é importante, né? Por exemplo, se você é uma pessoa com muito fogo e pouco ar, e é um atleta, o ideal, ou quer ser um atleta, seria, para compensar o ar, trabalhar um pouco o coletivo, um esporte que tem outras pessoas. Então, isso é uma coisa fundamental para quem tem a falta do ar. E falando fisicamente, o ideal é ir para um lugar não poluído, para respirar o ar puro, normalmente nas montanhas, se possível, senão uma boa aeróbica
já dá conta. O excesso de ar são pessoas muito inquietas. Eu dei o exemplo aqui do Mano hoje em cima de mim, né? Dos dois estão aqui num movimento danado. Eu estou gravando também já há bastante tempo. Eles estão ansiosos para que eu esteja com eles. Isso é uma ansiedade do excesso de ar. É uma mente que não para, são 10 mil galinhas cacarejando na cabeça. Tem que botar as galinhas para fazer alguma coisa. Uma vez eu falei isso para uma cliente e ela, um ano depois, voltou e disse: coloquei as galinhas para escrever e está um colosso. E é isso. A área é uma produção mental, da comunicação, da linguagem. Então, pode ser muito importante, por excesso de ar, por exemplo, escrever mais, colocar no papel ou no computador, usar a linguagem como forma de escolher uma profissão, de comunicador, de jornalista, de advogado, pessoas que precisam dessa forte ênfase do ar. Por outro lado, sossegar um pouco a mente, né? Isso é uma maneira de compensar. Aí para, desliga tudo e vai caminhar um pouco, sabe? Sossega, dá uma baixada na bola, encontra menos pessoas, busca momentos onde a comunicação não seja um elemento poluente. Vamos agora finalmente falar do elemento água. A água, ela é interessante porque assim, você põe ela num copo, ela vira copo. Você põe num prato, ela vira prato. Ela tem essa capacidade, essa elasticidade de se moldar ao recipiente que a acolhe, né? A água tem a ver com também a vida, sem água não há vida, e a água vai representar na astrologia e em tantos outros saberes o universo da sensibilidade, das emoções, dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles têm um lugar na profundidade. A água é um elemento que a gente navega nela, né? Você mergulha dentro dela, você surfa nela, mas ela também te engole, né? Não é um elemento onde você, como na terra, você tem os pés no chão e está seguro. Na água você tem que boiar. E as emoções são um universo onde tudo ali vai se moldando. Se você está num ambiente tenso, você é capaz de ficar tenso. Se você está num ambiente alegre, você é capaz de ficar alegre. A água tem um pouco esse mimetismo, essa coisa mais camaleônica, né? De que eu chamo de esponja. Nós absorvemos. E a sensibilidade às pequenas atmosferas, onde não tem palavra, você não descreve com exatidão aquilo que se sente, aquilo que acontece nas profundezas. O elemento água é o elemento das profundezas. É claro que a gente tem uma superfície, mas a própria superfície, às vezes, são ondas como tsunamis emocionais. Então, esse excesso, tanto há um mergulho gigante no que há de mais profundo, como também há oscilações emocionais que podem prejudicar a expressão daquilo que a pessoa sente. Evidentemente que as artes, né, aquilo que usa a imaginação, profissões que usam sensibilidade, que tenham uma escuta, que ouçam, né, aquilo que não é dito, que vejam o que não é visível, isso pode ser um caminho lindo e maravilhoso para quem tem o excesso de água, né? E, finalmente, o equilíbrio é o equilíbrio. Não quer dizer nem que é bom, nem que é ruim. A falta e o excesso também, nem que é bom, que é ruim. É como cada um é. Nós somos diferentes. A natureza tem lugares que tem mais terra, tem lugares que tem mais água, tem lugares que tem mais ar, menos ar. Enfim, lugares mais quentes, lugares mais frios. E as pessoas também são assim, né? Me perguntam, e se os 4 elementos estão equilibrados? Ok, você tem ali disponível tudo isso, né? Cada um tem lá a sua configuração. Eu dedico minha vida à astrologia desde as aulas com a Dona Emi. Comecei a trabalhar com a astrologia ensinando e até hoje é o que eu mais gosto de fazer. Sinto que minha missão é levar esse conhecimento para mais e mais pessoas e ter contato com alunos e alunas e ensinar a leitura e uso dos mapas realmente é uma coisa que me fascina.
Algumas vezes vejo a astrologia sendo tratada como algo muito complicado de se aprender e utilizar no dia a dia. Mas isso, como eu já falei, não é bem a verdade. A astrologia pode ser simples e a cada pouquinho que vamos aprendendo, podemos começar a utilizar na prática, como vocês viram no caso dos elementos. Você pode gerar o desenho do mapa gratuito dos seus filhos, companheiros, pais, amigos, clientes, alunos e utilizar esse conhecimento para aplicar uma astrologia e uma interpretação inicial de um mapa astral. Eu acredito que o mundo seria melhor se o conhecimento astrológico fosse utilizado no autoconhecimento e no conhecimento do outro. E se você quer ter um aprofundamento mais amplo sobre astrologia, eu criei meu programa online de astrologia. É uma bússola para o seu dia a dia. Como já falei antes nas aulas anteriores, você tem aqui durante essa semana uma abordagem inicial para estudar de uma forma estruturada e com base no método Luz e Sombra. Com o que já foi aprendido, já é possível ter uma percepção mais rica e significativa de como funcionam as interpretações de um mapa natal para desenvolver e construir um processo de autoconhecimento poderoso. Dentro do programa, eu vou ensinar meu jeito de ler e utilizar os mapas para nossas relações conosco e com os outros. Eu vou abordar com profundidade as relações entre os signos do zodíaco, os planetas, as casas astrológicas e os aspectos astrológicos. Se você já estuda algo de astrologia por conta própria e tem algum conhecimento, esse programa será a oportunidade de organizar tudo isso e ir aplicando dia após dia esses aprendizados, além da oportunidade de aprender astrologia com o método Luz e Sombra. O conteúdo começa do básico, aprofundando os elementos e signos e vai até o complexo, que é interpretar os aspectos e, finalmente, na leitura do mapa completo. O legal é que cada um pode ir no seu ritmo, ouvindo os vídeos, lendo os conteúdos complementares e aplicar esse conhecimento no dia a dia. Se você tem interesse em continuar os estudos comigo, assista ao último vídeo dessa semana. Eu vou dar todas as informações sobre o programa online de astrologia, como as aulas são gravadas, como funcionam as aulas online, quanto tempo de curso. Além dos diversos bônus que você vai ganhar, eu vou explicar toda a oferta detalhada do programa com valores e formas de pagamento. Mas quem pode falar melhor do que eu a respeito das aulas são os meus alunos. Veja agora os depoimentos de pessoas que tiveram a vida transformada com o meu programa online de astrologia. Uma bússola para o seu dia a dia. E eu sempre tive feedbacks dos meus gestores de você é ótima, você entrega, mas você não é uma líder agressiva. Eu me joguei nas minhas profundezas e eu comecei a entender as coisas que eu gostava, que eu não gostava, que eu fazia bem, que eu não fazia bem, coisas que eu não queria mais para minha vida. E eu vi o meu lado ar sendo muito relevante, porque eu conseguia me dedicar às pessoas de uma maneira tal que essas pessoas começavam a ter comigo uma relação de uma confiança tão grande, tão forte, que viabilizavam as entregas. Eu tenho a astrologia como um hobby, eu não vivo disso profissionalmente, mas é claro que a partir do momento que eu tinha uma equipe para fazer gestão, era tão natural usar alguns elementos da astrologia para trabalhar e discutir, até desenvolver as pessoas, né? Você começa a agir com mais inteligência e isso é um elemento muito importante para a sua autoestima, para a sua segurança como profissional, como pessoa. Como todas as pessoas na vida, eu já passei por perdas. Eu acabei perdendo um neném que eu queria muito. E depois que isso aconteceu, eu entrei numa depressão muito profunda e sentia uma dor imensa em conseguir viver. Eu não enxergava uma saída para a dor que eu sentia. Então, eu tentei tirar a minha própria vida. Eu sentia que a dor da perda era um buraco sem fundo, assim, não teria como preencher aquele sentimento de perda. Eu me senti incapaz, me senti insuficiente. Comecei a fazer o curso da Cláudia e isso começou a transformar muito a forma que eu encarava as situações do dia a dia. E começou a ressignificar também como eu me sentia em relação ao que eu já tinha vivido no passado. Eu sou muito mais forte, porque hoje eu entendo
que só depende de mim encarar os meus medos e só depende de mim tomar as decisões sobre a minha vida. Então eu tenho certeza que o que ela me deu foi um presente de conseguir pegar minha vida, pegar as rédeas da minha vida nas minhas próprias mãos e com esse conhecimento escolher o melhor caminho para atingir os meus objetivos. Espero que a Semana da Astrologia tenha ajudado você a ter um aprofundamento inicial nos conhecimentos astrológicos e que possa ajudar você na construção do seu autoconhecimento e trazer mais fluidez e harmonia nas suas relações com pessoas queridas. Deixe um comentário do que você achou da aula de hoje e se conseguiu fazer os cálculos dos elementos do seu mapa. Será que você tem excesso ou falta de algum elemento? Conta aqui para mim. E se tiver alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo, que eu vou ou a minha equipe vai responder assim que possível, ok? A Semana da Astrologia ainda não acabou. Se você sentir um chamado que precisa estar mais próxima da astrologia e quer usar esse fascínio para estudar de uma maneira mais profunda, assista o próximo vídeo para saber todos os detalhes do programa online e assim começar a sua jornada de construção da sua melhor versão através do seu GPS astrológico. Antes de encerrar essa aula, vamos ao último desafio da Semana da Astrologia. No meu Instagram, @ClaudiaLisboa, tem um post com a seguinte pergunta: como os cálculos dos elementos ajudaram você a compreender suas emoções e sentimentos? As 3 melhores respostas vão receber um mapa astral digitalizado e interpretado por mim através do método Luz e Sombra. Prepara o seu depoimento e participe do último desafio para concorrer a esse presente especial. Um grande beijo e até mais, meus amores.